E aí a gente vai chamando o pessoal, vai compartilhando aí, pessoal, com os amigos no WhatsApp, no, no Instagram mesmo. Troca essa ideia. E aí, Gustavo? Fala, Caio. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo em ordem? Graças a Deus. Tudo certo. Pessoal, estão ouvindo bem aí? Agora que o Gustavo entrou também, o áudio está legal, meu e dele, a imagem. Vamos Boa compartilhando noite aí a também. todos. Vamos compartilhando aí também. Pessoal que veio do perfil do Gustavo segue a Campo Vivo aí. Pessoal que segue a Campo Vivo já entra no perfil dele depois você acaba a live, né, Gustavo? Senão o pessoal sai da live, Aí, entra aí Mateuzinho, depois. Mateuzinho Rabelo. Dá um feedback aí, Mateuzinho, do áudio e da imagem. Aí, ó. Show de bola. Vamos unir a galera hoje do norte do Espírito Santo com o sul de Minas Essa, aí, fazer uma coisa essa, só. essa conexão que tem dado certo, né, Caio? É isso Minas com aí. Espírito Santo. E Bahia, né? Chega um pouco ali na É, Bahia também, com o alguns norte do clientes. Espírito Graças a Santo e Deus. sul da Bahia é praticamente a mesma coisa, a mesma pro agro, então é assim, é colado, conectado. Aí Jonas também falou, tudo aqui com áudio, Israel, Miguel, show de bola. Então, já primeiramente aproveitando para te agradecer a disponibilidade aí, o aceite para participar com a gente. Já estava falando aqui, você estava aí também na live do projeto aqui, que a ideia é trocar essa ideia mesmo com o pessoal do agro e aí a gente quer conversar com o pessoal que trabalha firme aí em prol do agro, seja produtor, seja um gestor, seja um prestador de serviço, seja uma liderança política, enfim. A ideia é trazer todo mundo para trocar ideia e para que a gente acrescente alguma coisa aí para o pessoal que está envolvido no dia a dia mesmo aí, né? Ou campo, ou escritório, enfim. Tem muita gente que está envolvido trabalhando forte aí para fortalecer o setor. Então, já te agradecendo, obrigadão por ter aceitado. Se quiser aí já, para começar a se apresentar, dar as boas-vindas para o pessoal aí, e aí a gente já começa a bater um papo. Imagina, Caio. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar de gestão e parabéns para Campo Vivo por esse projeto. Acho muito importante a gente fomentar a educação para o meio rural, para o agro, que de certa forma é muito carente, né, Caio? A gente percebe aí nesses anos de gestão em fazendas o quanto o produtor ainda é carente nesse sentido, nesse viés de gestão. Então, parabéns pela iniciativa. Como você disse, tem muitos profissionais, além do produtor, envolvidos nessa cadeia, e o agro é um nicho muito promissor para profissionais de todas as vertentes, seja ele agronômico, de contabilidade, jurídica, consultoria, tem um viés muito grande aí para ser explorado no nicho do agronegócio. Então, eu que agradeço pelo convite. E estamos aqui para contribuir com o produtor e toda a cadeia. Show de bola. Quer faz uma introdução aí de como, de se apresentando aí, falando da gestão, enfim, e já queria até que você introduzisse falando de como começou essa ideia, para a gente contextualizar um pouco, para o pessoal te conhecer, quem não te conhece, obviamente, tem alguns aqui já, vários que conhecem sua trajetória aí, mas principalmente, Gustavo, eu queria assim, entender a sua relação com a água, claro, mas assim, essa ideia de entrar nesse ramo assim, de implantar gestão de sucesso, gestões eficazes nesses empreendimentos rurais. Conta aí um pouquinho. Sim, eu costumo dizer, cara, que antes de um CNPJ forte, tem que ter um CPF muito forte. Então, isso eu levo para a minha vida. Então, não adianta a gente ter um CNPJ forte se não tiver um CPF resiliente, que foi à luta, que buscou conhecimento, que praticou o que está vendendo. Ou seja, ser coerente com aquilo que entrega, viver aquilo. Então, a minha trajetória no agro, eu tenho muito orgulho de dizer ela,
que começou no campo, literalmente na lavoura. Eu tive a oportunidade de passar por toda a esteira, vamos dizer assim, usando uma metáfora, toda a esteira produtiva de uma fazenda, desde o campo até a tomada de decisão de diretoria. Então, fui apontador de campo, fui do motorista, fui do almoxarifado, fui do pós-colheita, fui do setor fiscal, contábil, departamento pessoal, enfim. Em paralelo a isso, eu fiz algumas formações acadêmicas, então eu tenho formação em RH, em contabilidade, finanças e coach. Então eu optei por focar em estudar pessoas e estudar números, que eu acho que são dois pilares que a gente precisa em qualquer organização, seja ela no meio rural, urbano, pequeno, médio ou grande negócio. Nós precisamos entender de pessoas e de números. E aí, em função de conhecer as dores do produtor rural, por ter trabalhado muitos anos em fazenda, eu trabalhei durante 15 anos em uma fazenda do sul de Minas, em um grupo de fazendas, onde eu sou muito grato aos meus antigos empregadores e sempre que eu tenho oportunidade, eu deixo essa gratidão exposta. Eu gosto de imprimir essa gratidão por eles, porque se hoje eu sei alguma coisa sobre gestão, e sei muito pouco, porque eu acredito que nós somos eternos aprendizes, né? Mas o que eu sei até aqui, eu tenho essa imensa gratidão ao Marcelo Renato Brito e ao Renato Brito, onde eu tive essa experiência de passar por todas as cadeiras de uma fazenda. Uhum. E em função de conhecer, de fato, as dores do produtor, no que se refere a, de fato, fazer gestão, algo muito complexo quando se fala de uma indústria de céu aberto. Eu costumo dizer para os meus clientes que nós estamos numa casa sem telhado e, em função disso, eu tive, então, um insight de compartilhar isso para outros produtores. E a forma ideal que eu encontrei foi de abrir uma empresa de consultoria de gestão. E aí eu desenvolvi um módulo, eu desenvolvi uma metodologia prática e objetiva, flexível. Por se tratar de fazenda, a gente não pode engessar os processos, a gente não pode querer burocratizar o dia a dia do produtor e dos seus colaboradores. Então, eu consegui, através da minha prática de fazenda, desenvolver esse método que consegue auxiliar o produtor a organizar a fazenda dele, para que ele tenha uma lente a partir da gestão de empresa do negócio dele, o que não é muito cultural nos dias de hoje. O produtor ainda, infelizmente, não trata o seu negócio fazenda como uma empresa. E aí nós estamos há 5 anos no mercado fomentando a educação nas fazendas, levando essa educação de gestão e transformando algumas fazendas e algumas famílias no negócio rural aí. É um show de bola. Muito legal essa contextualização para o pessoal aí também. Muitos aí, vou até parar um pouquinho para falar com a galera que entrou aí, muitos já conhecidos seus, com certeza aí. Luciano, seu irmão, Luciano Faria. Luciano Faria, abração. Guilhermino Neto, Alan de Barres, parceiros aí, o Ed Fereniete, Rita, Marlene, a galera aí entrando, Marcos, que aí tá junto com você aí também, Pietra, Henrique, show de bola, galera. Vamos compartilhando aí para os conhecidos, o pessoal do agro, o pessoal que seria bom ouvir um pouquinho sobre o que o Gustavo vai falar de gestão. Eu esqueci de falar no início, pessoal, tem uma caixinha de pergunta aí, vocês podem comentar também, tá? As perguntas aí que vocês forem surgindo para o Gustavo, mas tem uma interrogação do lado aí dos comentários, e aí se tiverem perguntas, a partir do que o Gustavo for falando, ou já tiver alguma pergunta para fazer, vocês deixam ali, que aí no final eu jogo na tela ali, o Gustavo vai ajudando a gente a responder. Mas beleza, vamos compartilhando aí. Gustavo, você falou, então, você deu essa contextualizada, e então, entrando um pouquinho mais, né, na questão da gestão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, eu sei que assim, a gente fala gestão de fazendas, é um termo, é apenas um termo, parece que é um termo simples, mas envolve muita coisa, envolve muitos pilares, envolve, né, muitas frentes de trabalho e que tem que estar organizadas, que tem que estar, de alguma forma, simultâneas ali também acontecendo. Então, assim, eu sei que o trabalho é muito grande e complexo. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho o que você puder aí para a gente dessa metodologia, desses pilares, de tudo que é trabalhado
e de como que isso tem que se integrar justamente dentro desses desafios que você já citou, do produtor que está na indústria céu aberto, que está trabalhando com várias adversidades aí contra ele todos os dias. Então, como que isso se conecta também? Quais são esses pilares, né? E como que isso se conecta ali no seu ponto de vista, no dia a dia ali do produtor? Sim, eu classifico, Caio, em 5 grandes pilares. É evidente que tem bem mais coisa para a gente falar, mas eu vou me ater aos 5 pilares que eu acho fundamental para estruturar uma gestão eficiente nas fazendas. Que o primeiro, e acredito que o mais importante, é a gestão de pessoas. E não adianta a gente avançar para qualquer assunto quando se trata de empresas, de organizações, sem cuidar desse pilar de pessoas. Então, gestão de pessoas eu considero como o primeiro pilar. O segundo pilar, processos e ferramentas de gestão. A gente consegue identificar que as fazendas não têm uma cultura de ter processos, de ter metodologias, de o pessoal entender de fato o porquê está fazendo aquilo e como fazer. Então, não tem uma política, um padrão de como fazer as coisas. Então, processos, implantar processos nas fazendas é fundamental. E ferramentas de gestão. Quando a gente fala de ferramentas de gestão, o produtor às vezes foca muito em fazer investimentos na lavoura e faz investimentos aí na ordem grande financeira para compra de equipamentos e às vezes investe pouco em ferramentas de gestão, como um software, como alguma coisa para mapear as suas máquinas, enfim. Então, o processo de software eu considero como o segundo pilar. Terceiro pilar, planejamento financeiro. Eu costumo dizer que os produtores quase que são bombeiros, eles vivem apagando incêndio o dia todo, porque não tem um planejamento, não faz uma previsão projetada do seu caixa. Então fica o tempo todo apagando incêndio. Então, o planejamento financeiro vai trazer tranquilidade para o dia a dia do produtor, para que ele tenha espaço no seu dia para cuidar de fato da estratégia e sair do operacional de ficar buscando só pagar contas. Então, traz para ele essa tranquilidade e que ele não fique andando no escuro. A maioria dos produtores, quando a gente fala de planejamento financeiro, ele não conhece, e pasme, mas a maioria dos produtores não conhece de fato nem a sua dívida. Alguns vão conhecer a sua dívida, que eu ainda falei, eu vou te apresentar a sua dívida que você não conhece ainda. Então, é um número lamentável, uma informação lamentável. Então, planejamento financeiro, o terceiro. O quarto pilar, gestão de custos. É importante o produtor apurar e conhecer todos os custos da fazenda. E 5, resultados e indicadores econômicos. Então, com isso, a gente fecha aí os 5 pilares que o produtor tem que focar e desenvolver um trabalho para, de fato, aplicar isso no dia a dia da fazenda. Então, durante a live aqui, eu pretendo explorar um pouquinho, de forma bem objetiva, bem sucinta, um pouco de cada pilar desses aqui. Show de bola, Gustavo. O pessoal entrando aí, Isidoro, Ávila, Matheus, Otávio, bem-vindo aí aos que estão vindo pelo Instagram aí do Gustavo também, e vão compartilhando aí para a galera. Faça suas perguntas para o Gustavo também, que sei que é um assunto que o pessoal às vezes tem bastante coisa ali para perguntar, para querer saber. Mas então, Gustavo, é importante você, né, destrinchar aí cada um desses, e aí eu já deixo aberto para você fazer isso. E aí eu queria já que você fizesse uma seguinte explicação. Falar desses pilares, mas assim, se você conseguir, quais desafios em cada um deles você costuma enfrentar na hora que você está iniciando ali, pensando no início de trabalho ali, né, de implantação, né, começando esse movimento, porque a gente falou uma coisa, eu vou até falar depois com você, mas você já adiantou que é a questão da cultura, né? A cultura, querendo ou não, o agro, ele é um setor tradicional, naturalmente, né? Então, essa questão da mentalidade, eu acho que é um desafio quando a gente está falando de modernização. Por mais que os produtores eles busquem se modernizar, eles busquem as inovações, mas é um setor, não adianta, é um setor que ele tem essa pegada tradicional realmente e é normal isso. Mas, assim, falando desses pilares aí, na implantação deles ali, naquele momento na prática, quando você chega para implantar,
se você quiser já, assim, né, abrir um pouquinho cada um e aprofundar e falar justamente quais os desafios em cada um deles que você costuma verificar, você e sua equipe, né, claro, costumam verificar nessa implantação, nesse início. Antes de citar aí a dificuldade que a gente tem para implantar um projeto desse, cara, eu gosto de provocar o produtor a uma reflexão de qual caminho ele está trilhando. Porque eu identifico em um negócio rural, e não só no rural, qualquer negócio, qualquer empresa, ela tem apenas 3 caminhos a ser seguidos. E eu não consigo encontrar o quarto. É apenas 3 caminhos de fato. Então é muito importante o produtor fazer uma reflexão sobre qual caminho ele está seguindo ou qual caminho ele pretende seguir. E quais são esses 3 caminhos, então, existentes para o negócio do produtor rural ou outros negócios? Existe o caminho de quebrar, esse é um caminho que a gente procura não trilhar, mas que acontece, infelizmente, é uma realidade em muitos negócios, e por falta de gestão, evidente. Então, um dos caminhos é quebrar. O segundo é sucessão. Então, é passar o bastão, fazer um planejamento. E quando a gente fala de sucessão, não necessariamente precisa ser a família, mas é muito cultural que os negócios rurais são tocados em família. Então, o segundo caminho é sucessão. E o terceiro é vender o negócio. Então, o produtor, neste momento, é importante ele fazer uma reflexão. Às vezes por objetivo, qual caminho ele quer seguir, ou às vezes por nem saber o que está acontecendo, mas já está indo por algum caminho desse. O caminho de quebrar, o caminho de preparar a sucessão, ou o caminho de vender o negócio. Eu não consigo identificar um outro caminho. Eu aposto muito no caminho da sucessão. Eu gosto muito disso. Mas para isso é necessário humildade dos sucessores, flexibilidade, e aí já trazendo um feedback para sucessores, cara. Eu acho que é muito oportuno a gente trazer isso para os sucessores, porque eu acredito que muitos vão assistir, muitos estão buscando informação para tocar o negócio da família. É que eu vejo muitos sucessores com uma visão muito operacional, muito agrícola do negócio. O que, evidente, é muito importante. Afinal de contas, quem paga as contas é a produção. Mas eu vejo pouca gente cuidando da parte burocrática, da gestão. E com isso, eu identifico que lá na frente essas pessoas terão muita dificuldade para tocar o negócio. Porque se a gente for olhar para uma ótica de mercado, de encontrar profissionais, eu acho muito mais fácil encontrar um profissional para cuidar da lavoura, com agrônomos e técnicos e, enfim, gestores do negócio, da operação, de fato, do que encontrar pessoas que vão assumir a parte burocrática do negócio. Ou seja, o financeiro, imposto de renda, toda essa parte burocrática que é muito complexa e poucos sucessores estão caminhando nesse sentido. Tá, então a maioria se forma em agronomia e vai para a lavoura. De novo, não está errado. Mas tem que entender um pouco do macro, Caio, porque, afinal de contas, quem vai cuidar disso? E às vezes eu provoco isso nos sucessores em alguns encontros, em algumas consultorias, e eu falo, na falta do seu pai, você sabe conversar com um gerente de banco? Se eu te perguntar hoje qual a taxa mais atrativa para você contratar um recurso, você conhece qual é a taxa melhor? Se eu te pedir para fazer uma aplicação do recurso da fazenda que está em caixa, no fluxo de caixa, você sabe qual é o melhor investimento? Se eu te pedir para ir no contador discutir sobre o imposto de renda da fazenda, você sabe discutir com o contador? Então, isso é muito preocupante quando a gente vê os sucessores olhando só para a lavoura. E quando se trata de números, né, de gestão em si, ele precisa se envolver também. Não é para abandonar o campo, é evidente, não é para terceirizar 100% da gestão do campo. Mas a minha atenção aqui é para que tenha um olhar macro do negócio. Então, Caio, eu falei dos 3 caminhos, né? Quebrar, sucessão ou vender, que ele precisa traçar um planejamento e um objetivo nesse sentido. Do sucessor ter essa ideia de não olhar só o campo, só a parte operacional e também cuidar da gestão burocrática do negócio.
E quando você me perguntou sobre as principais dificuldades que a gente encontra para implantar um projeto de gestão nas fazendas mesmo, o primeiro é quebrar alguns paradigmas dos produtores. Costumo dizer que o sucesso do passado, ou o que tem de patrimônio até hoje, é 100% mérito do produtor, do pai. Mas sucesso passado não garante sucesso presente e muito menos sucesso futuro. As coisas mudam. Então, quando a gente fala de quebrar paradigmas, é o produtor olhar o negócio dele de fato como uma empresa e conhecer os números do negócio, ter metodologia, ter processo na fazenda, olhar com carinho para as pessoas do seu negócio. Infelizmente, é muito triste, mas ainda vejo a maioria dos produtores, dos gestores, dos empresários como um todo, não preocupando do ativo. Parece clichê o que eu vou falar, mas o ativo mais importante do negócio são as pessoas. E não estão tratando disso com a devida importância e carinho que deveria ter com pessoas. Então, o grande desafio é, de fato, quebrar esses paradigmas dos produtores para que eles entendam a importância de gestão. E é muito interessante que quando a gente entra com o processo deles, a primeira preocupação do produtor é: isso não vai funcionar no meu negócio, nós estamos tratando de um negócio de céu aberto, você vai burocratizar o dia a dia dos meus colaboradores, do meu escritório, do meu fluxo de caixa, dos meus pagamentos, do meu RH, enfim, do meu departamento pessoal. Mas com a experiência que a gente tem, a gente consegue levar isso com muita flexibilidade, muita tranquilidade, sem engessar. E depois que ele toma gosto daquilo, que ele entende aonde ele pode chegar com os números, isso se torna algo, um caminho sem volta para o produtor. Quando ele começa a enxergar o negócio dele como empresa e conhece os números reais do negócio dele, ele não volta mais. E aí ele fica apaixonado no processo. E aí eu vejo muito também, Caio, em função dessa deficiência na gestão, de conhecer os números, o produtor, assim como eu disse que os sucessores estão muito voltados para o operacional, para o campo, o produtor mais ainda. Só que está se repetindo, mas o produtor muito mais voltado para o operacional. E com isso, o que ele ganha no campo em produzir bem, em conseguir alavancar o negócio dele, crescer o patrimônio dele, a falta de gestão deixa muito dinheiro na mesa. Eu tenho visto muitos produtores deixando dinheiro na mesa por não ter gestão em sua fazenda. Então, o que ele ganhou com tanto suor na atividade fim, ou seja, no operacional, que é complexo, muito difícil de conduzir, ele às vezes ele perde por não ter gestão do seu negócio. Então, como eu falei no início, muitos produtores não conhecem hoje a dívida do seu próprio negócio e toma decisões ainda pelo feeling. É lógico que o feeling, a experiência dos produtores é muito valiosa, mas é necessário um planejamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, do pilar planejamento financeiro, eu chego na fazenda, quando eu começo um processo com o produtor, quando a gente vai falar de planejamento financeiro, a primeira coisa que eu falo para ele, e é lógico que é uma metáfora, mas eu já falo para ele o seguinte: eu lamento te informar, mas a partir deste momento, quem manda no seu negócio não é mais você, e nem eu, consultor, e nem a minha equipe, nem o mercado. Quem manda no seu negócio a partir deste momento é o caixa. E essa metáfora é para trazer uma reflexão aos produtores e entender, afinal de contas, se quem manda é o caixa, eu conheço o meu caixa. E quando falamos de conhecer o caixa, não é conhecer o dia a dia, o que entra e o que sai. Isso é muito raso, isso é muito pouco. É fazer projeções, ou seja, orçamentos financeiros, projeções de fluxo de caixa, do que vai faturar, do que vai produzir, transformar essa produção projetada em financeiro, montar um orçamento bem estruturado sobre os compromissos, sobre o que vai, qual a demanda de desembolso do negócio para o próximo ano agrícola, levantar todo o endividamento, levantar todos os contratos bancários, que com isso ele tem uma projeção de caixa.
Então, aí quando eu uso essa metáfora de que quem manda na fazenda não é o produtor, é o caixa, é porque quando ele for tomar uma decisão de aquisição, de renovação de lavoura ou de qualquer algo do tipo, de demandas de desembolso do seu negócio, ele então vai consultar o dono, que é o caixa. Então ele já não toma mais uma decisão apenas pelo feeling dele, apenas pela experiência. E às vezes eu vejo o produtor medindo o seu negócio em aumento de propriedade. É lógico que é uma métrica. Eu estou crescendo, significa que está tudo bem, mas isso também hoje se tornou muito pouco. É preciso colocar isso tudo no papel. E quando a gente fala de processos de software e de ferramentas de gestão, eu gosto muito de uma frase que eu carrego para a minha vida, que é primeiro comece, depois fique bom. Porque muitos produtores, às vezes pequenos, médios, e perguntam, mas eu estou pronto para ter gestão? Eu estou pronto para ter ferramenta? Primeiro comece, depois fique bom. Comece com o que você tem. Vai ser num caderno? Não importa. O importante é criar essa cultura, Caio, de registrar tudo que sai, tudo que entra. Depois você pode avançar para um Excel elaborado, para depois avançar, então, para um software de gestão completo que existe no mercado. Então, eu acho muito importante o produtor criar essa cultura e democratizar isso com a equipe, com o escritório, com os administradores, com os fiscais, com o pessoal de fazenda, de fato. Então, são pilares importantes aí para o dia a dia das fazendas, Caio. Não, muito legal, Gustavo. Muito bacana sua abordagem. Acho que o pessoal tá curtindo bem. Estamos com 31 pessoas aí agora na live aí, aproveitando esses valiosos ensinamentos aí, pessoal. E você falou aí, Gustavo, eu acho que até pelo agro ser, justamente, na verdade, pelo agro ser um setor de tanto risco, é aí que é mais importante ainda você ter essa gestão, essa previsibilidade, como você falou, esse planejamento, orçamento, porque quanto maior o risco, né, menos suscetível você está às intempéries aí de quebrar, igual você falou. Então, assim, é inversamente proporcional, digamos assim. Como o agro é o setor talvez o mais arriscado, ou se não for um dos mais arriscados aí, falando financeiramente, enfim, aí é mais importante ainda fazer essa gestão para você ter uma previsibilidade, conhecer o caixa, como você falou, e não tomar tanto susto. Já tem susto para tomar. O clima, por exemplo, é uma coisa que você não controla. Então, vão eliminar mais sustos, assim, né? mais problemas. Né? E pegando o gancho disso aí, Caio, eu costumo fazer uma analogia do negócio fazenda como aplicação financeira. O produtor, ele está, assim como qualquer empreendedor, mas o produtor, mais do que nunca, ele está fazendo um investimento de alto risco. Então, assim como os profissionais ou qualquer pessoa física, enfim, jurídica, busca um produto financeiro para aplicar o seu recurso que está disponível, visando uma reserva de emergência, enfim, ele tem dois caminhos, né? A renda fixa e a renda variável. O produtor está 100% na renda variável, ou seja, a única certeza que ele tem, Caio, é do que vai sair, ou seja, que ele vai gastar. Isso é certeza. Agora, se ele vai produzir, se vai chover, se o clima vai ser favorável, ele está atrelado, o resultado do negócio dele está atrelado a inúmeros fatores. Dólar, mercado, chuva, sol, enfim. Então, por ele estar inserido num negócio, e como você disse, de alto risco, e é como, usando de novo a analogia de um negócio, de uma aplicação financeira de renda variável com um negócio fazenda, ele tem que ter um planejamento muito estruturado e muito preciso. Eu costumo dizer que com planejamento eficiente, com essa projeção de caixa, e aí tem que começar do básico, se você não tem nada, começa fazendo uma projeção pelo que você... Porque um histórico é muito bom para você fazer um planejamento financeiro, porque você consegue ver o que eu gastei o ano passado de insumo, de mão de obra, de mecanização, de óleo diesel, enfim, de tudo que eu gasto na minha fazenda. Mas se você não tem, você tem que dar o primeiro passo. Mas você tem um feeling, a experiência, então você sabe quanto gasta, quanto costuma gastar. Então começa com isso, né? E aí, através disso, você vai
elaborando esse orçamento e vai construindo isso cada vez mais preciso, mais assertivo nesse planejamento. E aí, quando ele tem um bom planejamento financeiro, e eu não esqueço uma frase que um cliente meu me falou, quando ele, de fato, entendeu o conceito de quem manda na empresa é o caixa, a importância de conhecer um fluxo de caixa projetado, e aí, com isso, eu criei uma frase com o que ele falou. O produtor, ele pode até quebrar, mas ele tem a obrigação de saber o mês, o ano e o mês que ele vai quebrar. O que eu quero dizer com isso? Se ele tem uma projeção de caixa, ele sabe quando ele vai ter um desencaixe, uma necessidade de caixa, ou quando vai ficar insustentável o negócio dele. Até isso ele consegue prever. Então, se ele tem um bom planejamento financeiro, ele tem a obrigação, ele pode até quebrar, tudo bem, o que a gente trabalha para que não aconteça, mas ele tem a obrigação de saber mês e ano que isso vai acontecer, porque de fato ele já projetou a situação financeira do negócio dele. E isso entra em outras vertentes também, como você citou na pauta, no conteúdo da live, para a gente explorar um pouco a questão da gestão de custos, Caio. Eu ia até entrar nisso aí, mas pode concluir. Eu costumo dizer que custo, né, é uma brincadeira também, uma metáfora, mas custo é igual unha, igual cabelo, igual barba, né? Barba, então a gente tem que cortar sempre. Mas o que eu enxergo nas fazendas é que, de fato, o produtor vai cortar um custo como? Se às vezes ele nem conhece o custo dele. Então ele corre o risco de, às vezes, fazer uma economia porca, como a gente diz aqui. Sem conhecer, de fato, os números do negócio, às vezes ele toma atitudes de fazer certas economias para reduzir custo que pode prejudicar muito o negócio dele. Então é importante o produtor apurar, conhecer seus custos, para que ele forme opinião, tome decisão, inclusive para formar o preço de venda, que é uma dúvida muito grande dos produtores. Afinal de contas, Gustavo, eu devo usar a ferramenta de venda futura ou não? Como que eu vou identificar se é oportuno aquela venda futura do meu café ou enfim, dos produtos que têm essa opção, essa flexibilidade de fazer venda futura? E aí, quando a gente tem um custo bem apurado, a gente consegue usar isso também como ferramenta para formar essa opinião e falar, não, se o preço futuro é X e eu conheço o meu custo, eu já sei a margem que eu estou ganhando. Então, eu não vou ficar refém do mercado apenas, ou do meu sentimento de estar perdendo, enfim. Eu conheço, de fato, o meu custo, então eu uso isso como uma ferramenta para decidir o momento certo para fazer essa venda futura. E conhecendo os seus custos, você avança para indicadores, para entender se o teu negócio está bom ou não. E quando a gente fala de conhecer a rentabilidade de cada negócio, e no caso de vocês, Caio, do Espírito Santo, nós estamos aí, já tem quase 3 anos, e a gente conhecendo bastante a cultura de vocês, e as fazendas, elas têm muito multiculturas, ou seja, um produtor produz café, mamão, pimenta do reino, seringueira, pecuária corte, enfim. Então, nós temos um cliente aí que tem 11 culturas. Então, imagina se ele não conhece o custo dele, de cada cultura, como é que ele sabe se uma cultura não está roubando a lucratividade da outra? Será que o café não está carregando a pimenta do reino nas costas há muito tempo? Ou será que a pimenta não está carregando o mamão nas costas? Enfim. Então, quando o cliente, ou seja, o produtor, ele é multiculturas no negócio dele, a atenção tem que ser dobrada. Porque aí, de fato, ele tem que conhecer todos os números do negócio para ele tomar as melhores decisões. Será que, então, qual que está me dando um lucro maior por hectares? Se eu for abrir uma área nova, eu vou plantar o quê nessa área? E aí, se ele não tem os números na mão, ele vai de novo na experiência, no feeling.
E isso nem sempre dá certo, né, cara? E as coisas têm mudado muito rápido. Muito rápido. Você falou uma questão aí, essa questão de multiculturas tem sido cada vez mais predominante, na verdade, aqui na região. A gente tem agora mais recente assim, já tem um tempo, mas assim, não muito tempo, que a gente está com uma introdução de grãos muito forte aqui na região. Então, que é uma coisa para a região nova, né? Então, são mais aprendizados aí a construir e do produtor, do gestor, para ele ter justamente essa previsibilidade, esse planejamento que você está citando. Tá só olhar aqui o pessoal falando aqui, Guilhermino, falando Caixa realmente é soberano. Muito bom. Felipe Carvalho, esse é fera, excelente profissional. Te elogiando aí, pessoal, galera aí, Vitor, Túlio, galera entrando aí. O pessoal tá firme aí na live, tá gostando. Vai compartilhando aí, galera, para os amigos aí. Tem uma caixinha de perguntas aí, se quiser fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, aí você falou essa questão da gestão de custos, já introduziu aí um pouco, que era uma coisa que eu ia falar justamente sobre isso, mas só fazendo um gancho aí no que você falou, eu acho que até para posicionamento de mercado, né, Gustavo? Porque o produtor, ele tendo isso na palma da mão, o que essa cultura tá tomando dele, se uma cultura está tomando de outra, igual você falou, está carregando outra, ele tendo esse planejamento, essa previsão, ele se posiciona melhor no mercado, né? Porque em muitos casos a gente está falando até de commodity, enfim, a maioria, na verdade, né, dos casos. Então, ele consegue se posicionar de uma forma melhor, ele sabe a hora que, você falou da venda futura, ele sabe a hora que ele precisa, ou que ele dá para segurar, dá para se posicionar melhor, e aí ele ter melhor rentabilidade ainda do que ele teria se ele fosse só no feeling, né, que é muito importante, porque a gente não pode, né, subjugar a experiência do produtor, que é muito grande, mas se ele aliar o feeling, né, com o planejamento, com a gestão, aí fica, ele diminui bastante esse risco e ainda consegue se posicionar muito bem no mercado. Mas aí falando da gestão de custos especificamente, eu queria, assim, você já deu uma aula aí sobre isso agora, mas eu pensando assim, não sei se nós temos produtores aqui, ou muitos produtores, ou o pessoal que faz a gestão ali de escritório aí também para produtor, mas assim, pensando num produtor que ele está na cabeça agora de começar, igual você falou, ele pode anotar o que ele tem hoje e evoluindo para, né, ferramentas melhores, né, de Excel, software, enfim. Mas hoje ele tem um caderno, ele tem o que dá para ele fazer. De forma bem prática, assim, ele quer começar agora essa gestão de custos, a gente aproveitando aí pós-safra de café, já começando um novo ciclo, digamos assim, e aí vem insumos, vem isso tudo que você citou aí, máquinas, enfim. O que você deixaria assim, de dica, de ensinamento de ideia para esse produtor que está querendo começar esse tipo de gestão agora, prioridades, enfim, o que não pode deixar de fazer, como você já falou de anotar tudo, né? Mas enfim, algumas prioridades, algumas coisas que ele consegue começar agora, mesmo ele não tendo essa estrutura, de repente, de gestão já implantada. Principalmente para aquele que está começando, Caio, ele fazer primeiro o básico. E às vezes eu vejo muitos produtores já desistindo de iniciar um processo desse de gestão de custos por achar muito complexo. Então, ele começar pelo básico mesmo, pelas anotações. Evidente se ele não tiver um software, mas se ele tiver uma ferramenta de gestão, que ele começa a democratizar mais isso dentro da fazenda também. Envolver as pessoas, porque se só ele comprar a ideia, é muito difícil ele conseguir avançar. Mas quando ele começa a democratizar isso, a compartilhar isso com as pessoas à sua volta, isso se torna cultural no negócio dele. E aí a principal dica comece pelo básico e tenha constância, né? Tenha disciplina, porque e o momento é muito oportuno, Caio, porque nós estamos em transição de um ano agrícola 22-23 para o 23-24. Então, o momento de iniciar realmente é agora. Para quem já fazia, é momento também de apurar os resultados da safra que encerrou, do ano agrícola que encerrou. Mas evoluindo, começar primeiro, depois ficar bom. E aí, com isso, eu trago também a ideia de ficar melhor antes de ficar maior, cara. Eu vejo muitos produtores invertendo essa ordem.
O produtor quer ficar grande sem conhecer de fato o seu negócio, sem fazer gestão. Então, eu gosto muito da máxima de ficar melhor antes de ficar maior. E muita gente eu vi ficar maior e agora está voltando para consertar os erros porque não fez um planejamento, não conheceu de fato os números do negócio. E ainda sobre gestão de custo, eu vejo o custo, a transparência dos números do negócio, e aí a gente pode citar planejamento financeiro, a clareza de conhecer a projeção do caixa, o endividamento do negócio. Isso tem sido ferramenta também para melhorar a harmonia entre os sócios, Caio. E é importante lembrar que quem tem sócio tem patrão. E a maioria dos sócios ainda não entendeu isso. E de onde vem a falta de comunicação entre os sócios, principalmente familiar, que é um desafio nosso, cuidar do relacionamento também, dessa harmonia de sócios e de família. Quando você tem transparência sobre os números da fazenda, quanto está custando, qual eu vou para cereais, eu vou para essa cultura agora, eu vou manter a cultura que eu tinha. Quando você tem dados, o argumento fica muito melhor. E aí começa a deixar sentimentos de fora da mesa, porque aí nós estamos tratando sobre fatos, sobre números. Então, isso tem melhorado muito a harmonia, inclusive, das famílias que tocam o negócio rural. E pegando também gancho nisso aí de harmonia, e eu costumo dizer para os produtores que quando se perde essa harmonia, o caminho para quebrar ou para vender o negócio já tá meio caminho percorrido. Então, é importante ter muita resiliência, muita inteligência emocional para tocar um negócio em família. Do sucessor para a tratativa com o pai, do pai para a tratativa com os filhos, entre irmãos, primos, enfim. Quando se perde a harmonia do negócio, a gente identifica que está caminhando para o pior cenário, para o pior caminho. Mas a dica fundamental é essa, cara. Comece com o que você tem, pulverize essa informação para os demais envolvidos, para os sócios, para quem está no negócio. Tem assessorias que cuidam disso, tem ferramentas no mercado para cuidar disso, mas não tente algo muito complexo no começo, porque a chance de se frustrar é muito grande. Então, comece com o que tem, fazendo o básico, convidando os colaboradores, os envolvidos na fazenda para contribuir, para ajudar nessa criação de metodologia, de como apurar. Separe as despesas pessoais dos negócios da fazenda, que também a gente vê que, infelizmente, o produtor ainda não faz essa separação, coloca tudo ali no mesmo bolo e questão não tem uma política de prolabore, não tem definido o valor de fato que vai ser retirado fixo e às vezes entra no caixa da fazenda para tratar de assuntos pessoais, de demandas pessoais. Então, é de fato olhar para a fazenda como um negócio, como uma empresa, se profissionalizar cada vez mais, né, e ter resiliência. Dizer para você que implantar uma organização dessa no negócio rural, implantar esses processos na fazenda, de gestão de estoque, aqui a gente falou de alguns assuntos mais macros, mas existe dificuldades gigantes para implantar uma gestão de estoque em fazenda, por exemplo, mas tem que começar a profissionalizar, pensando aí de fato em olhar com uma lente mesmo de empresário para o seu negócio. Não, show de bola. Você já me deu uma dica aí da gente fazer depois uma live para cada tema desse, que aí você consegue. Eu sei que tem muita coisa para aprofundar, Sim, complexo. Exatamente. Mas depois a gente vai, nos momentos aí, a gente vai tentando fazer se você topar, novas lives aí para aprofundar um pouco mais de cada um. Mas show de bola. Pessoal, já vamos caminhando para o final aqui. Já estamos aí, o papo foi bom, passou rapidão. Já estamos aí, nem sei quanto tempo de live, 40, 50 minutos. E aí, Gustavo, para a gente já ir caminhando também para o final, apesar que a gente já falou disso aí ao longo das questões todas aí da conversa, que é a questão da cultura,
do produtor, do negócio, da sociedade. A gente sabe que tem muita sociedade familiar, é comum aqui, principalmente aqui, pelo menos. Mas eu acredito que em várias regiões tem essa questão de sócios que são irmãos ou que são tio e sobrinho, enfim. Isso tudo vai gerando, pode ir gerando, na verdade, cada vez mais tensão, mas a ideia é que você vá retirando essa tensão. Só que isso depende muito também da cabeça, da mentalidade. Você falou da inteligência emocional, que é importantíssimo. E aí, já para a gente fechar aí o bate-papo, aproveitando que a sua experiência é grande nisso, não só a sua experiência, mas a sua formação também é grande nisso, eu queria que você fizesse pensando de forma ampla, assim, aí, se você quiser até trazer também a realidade de Minas aí, né, do sul de Minas, comparando ou não, mas enfim, nessa questão cultural do produtor, o que você, até como dica assim mesmo, assim, como um toque assim que você deixaria para o pessoal ter a mente um pouco mais aberta de repente, o que isso trava os negócios, muitas vezes eu sei que trava a implantação da gestão, atrapalha nesse sentido e, obviamente, que atrapalha o negócio como um todo, muitas vezes pode atrapalhar até a própria relação familiar, né? Então, sua experiência aí, que você desse uma fala aí para o pessoal, nesse sentido aí, o que você observa, esses desafios culturais, de mentalidade, e o que você diria que poderia ser um caminho a trilhar aí para eliminar esses problemas? Em relação à cultura de estados, quando a gente fala de produtor rural, Caio, e agora, né, a gente cuida de clientes do norte de Minas, sul de Minas, Espírito Santo, Bahia, as dores se repetem. As mesmas dores que o produtor do sul de Minas tem, o produtor aí do Espírito Santo tem. As dores são iguais, a mesma dor, o mesmo sentimento, as frustrações, as dificuldades são iguais. Sobre a dica que a gente deixa para essa questão familiar, para gerenciar um negócio em família, eu deixo muito claro aos sucessores a questão da flexibilidade e humildade. Eu vejo muito sucessor querendo inverter os papéis e ser o dono do negócio já, e de ser o pai do seu pai. Ou seja, ele quer dar bronca no pai, ele quer implantar um processo goela abaixo. E aí eu costumo dizer aos sucessores que você tem que respeitar dobrado o seu patrão. Primeiro que ele é o patrão, ele é o dono, ele está vivo. E tem gente que ainda não entendeu que o pai está vivo e ele é à frente do negócio. Então a primeira coisa é humildade, flexibilidade. E quando eu falo que o respeito tem que ser dobrado, porque além de ele ser o dono, ele é meu pai. Então isso tem que ficar muito, muito claro. E eu falo para os sucessores o seguinte: é muito mais fácil você se adaptar ao perfil do seu pai do que seu pai com 60, isso, 65, enfim, se adaptar ao seu modelo, ao seu perfil de gestão, à sua metodologia. Então, a dica é: mantenha a harmonia, tenha tranquilidade na tratativa com quem já fez muito até hoje, e o sucessor que acabou de chegar e caiu de paraquedas no negócio da família, ele esquece que tudo aquilo que foi criado ali foi mérito dos pais. É importante lembrar disso. E que as ferramentas que a gente tem hoje, Caio, eles não tiveram. Hoje nós temos acesso à informação, um fluxo muito grande de informação. Nós temos como participar de mentoria, consultoria, podcast, esse bate-papo que nós temos aqui. Enfim, então é importante lembrar que as condições atuais são mais favoráveis do ponto de vista de informação, de tecnologia. Então é isso, ter respeito, flexibilidade, honrar e respeitar o pai e o dono do negócio que está vivo ali, e ganhar a confiança dele. O que eu digo em ganhar a confiança? Leva soluções para o negócio com fatos. Olha, eu estou te mostrando que implantar uma ferramenta de gestão é sustentável. Você vai conhecer teu caixa, você não vai ficar apagando incêndio mais. Você tem agora uma previsão de caixa. Você conhece teu custo, você forma opinião. Você sabe a hora de trocar um trator em função de um dado efetivo, real. Quando você leva isso de forma pacífica, respeitosa, você ganha o seu espaço.
mas infelizmente a gente vê alguns sucessores tentando ganhar no grito, colocar a goela abaixo. Então, a dica fundamental é humildade, flexibilidade e honrar e respeitar o dono e o pai do negócio. Não, legal, Gustavo. Muito boa essa abordagem, assim, pensando nesse sentido, porque você falou lá no início da gestão de pessoas sendo o primeiro, né, que você considera o primeiro, o mais importante, porque realmente dali, se parar aí, se não tiver a gestão correta de pessoas, não, o resto provavelmente não vai evoluir. E fazendo um paralelo de gestão de pessoas, querendo ou não, também é essa gestão de tratativa ali, né, do sucessor com o pai, enfim, com o mais velho ali, que você falou bem, construiu aquilo tudo na raça, na verdade, que não tinha, as ferramentas eram precárias, era o que tinha, e ainda assim construiu tudo, e é muito mais fácil realmente um sucessor com toda essa informação, com essa inteligência, digamos assim, mais na área de tecnologia, chegar com mais cuidado e conseguir, como você falou, provando com fatos, ali, com números, com informações, do que o pai ali que está. E não é nem culpa dele, né, na verdade. Ele está com 60 anos, digamos assim, está há 40 anos trabalhando daquele jeito. Então, é muito tempo ali, né, com aquilo enraizado na forma de trabalhar. Então, esse cuidado é importante. E talvez, pegando o que você falou aí, seria assim, levar isso de uma forma mais positiva e não impositiva, né? Assim, levar essas ideias novas, né? Essa novidade, né? Enfim, vamos fazer dessa forma, o que você acha? Vai ser desse jeito, e não tanto com tanto atrito, né? Com tanta impondo. Isso é bacana e acho que é uma dica De boa forma aí, leve, pessoal. né, cara? Levar isso de forma leve Isso. e tranquila pro pai, pro dono do negócio, né? Saber o Precisa momento, às ser. vezes, também, né? Que o momento, às vezes, está no meio do dia ali, né? Um monte de coisa já aconteceu de pepino, e tá, não é o melhor momento, né, para levar uma ideia, às vezes, também. Tem um momento mais calmo, mais tranquilidade, que ele aceitaria melhor. Mas, bom, Gustavo, te agradecer aí novamente. Estamos chegando ao final aqui, conversando de bastante coisa. Como você falou, teria muito mais para aprofundar, mas a gente com certeza não vai deixar passar isso aí. Vamos ter outra oportunidade para aprofundar na gestão de pessoas, gestão de custos, enfim, planejamento, aprofundar isso tudo aí, porque eu acho que disseminar esse tipo de informação é importante para ver se acende essa chama aí dos produtores que ainda não se ligaram nisso. O agro cada vez mais dinâmico, mais competitivo, né? Então, assim, o que a gente falou, esse posicionamento de mercado, ele precisa começar, porque realmente cada vez mais essa realidade que a gente vê falando, se não se posicionar ou se não tomar tal atitude, vai ficar para trás, vai começar a ser ultrapassado, vai quebrar, enfim. Os riscos eles aumentam porque a competitividade aumenta do agro e esse tipo de trabalho de gestão que você faz, né, que outros fazem, enfim, ele é importante demais para que você justamente seja competitivo, não importando o seu tamanho. Eu acredito que você pode até falar isso aí, mas eu acredito que independente do tamanho, cada um vai ter o seu espaço e com melhor gestão, melhor previsibilidade, melhor planejamento, ele vai estar com mais certeza de que ele vai estar dentro do mercado ali, dentro desse bolo e não ficando para trás. Gestão, eu costumo dizer, cara, que se aplica em qualquer tamanho, inclusive nas finanças pessoais, inclusive dentro de casa. A gente é um gestor dentro de casa para cuidar do orçamento doméstico. Então, gestão se aplica em qualquer propriedade, seja ela de familiar a grandes grupos do agro. Show de bola. Não, então é isso, pessoal. Obrigado a vocês todos que tiveram aí. Muita gente ficou do início ao fim. Eu vou mandar um oi. Oi não, né? Um beijo especial para a Paola, que é minha esposa, senão ela vai brigar comigo depois, né, Gustavo? E um abraço para a Paola. A Paola, que é um exemplo, e aí, aproveitando o restinho, Paola, que não é demagogia, é muito de coração, a Paola que é um exemplo de gestora e de sucessora. Para mim é um grande exemplo e não tenho outro motivo para falar, é de coração mesmo. É um grande exemplo de gestora e de sucessora. Parabéns, Paola.
Eu vou concordar porque sou suspeito, mas vou concordar que em gênero, número e grau. Ótimo. Pessoal, obrigado aí por ter acompanhado. Gustavo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí. A galera tá elogiando aí. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua expor um pouco aí do conteúdo que você domina. E espero que o pessoal tenha gostado, tenha aprendido, anotado, enfim, levado um pouco, pelo menos, disso aí para o dia a dia, que ajude o pessoal. Nossa ideia é essa, né? Daqui 15 dias a gente vai ter uma outra. Nós vamos anunciar aí no Instagram da Campo Vivo, com certeza. E vamos seguindo aí falando do agro, disseminando informação, que eu acho que, pelo menos, é o papel meu, eu entendo, da Campo Vivo aí, é fazer isso aí. Se quiser dar um tchau para a galera aí e encerrar. Não, é só agradecer mesmo, cara, e parabéns mais uma vez pela iniciativa e de fomentar a educação para o agro, que é o que a gente acredita que vai fortalecer o negócio, que já é uma potência, né, que sustenta o PIB do nosso país, e hoje as pessoas estão identificando isso, que até então o agro era o grande vilão, e hoje as pessoas estão entendendo a importância e o peso disso para a economia do nosso país. Então, parabéns por levar informação de qualidade para os produtores rurais e para o pessoal que está envolvido na cadeia do agro. Muito obrigado aí. Show de bola. Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal. Vamos encerrando aqui. A Abraço. live vai Tchau, ficar tchau. salva aí depois, hein? Quem quiser ver. Falou. Valeu.